É muito difícil, né? Eu acho que eu tive uma perspectiva privilegiada de quem ele era, porque eu conheci ele primeiro na intimidade dos nossos talheres, né? Por detrás das câmeras, ali como seres humanos de carne e osso, com suas falhas e virtudes, com os seus momentos de fraqueza, vulnerabilidade, e também num contexto de altíssima temperatura e pressão que você pode imaginar que foi aquela campanha, a campanha mais improvável da história. E eu tendo sido testemunho ocular de tudo, não vou dizer tudo, mas de ter estado próximo do Bebiano também, que ainda em vida me disse várias informações particulares aí que eu revelei no meu livro, né? Para formar esse retrato de quem foi esse homem que se tornou o 38º presidente da República, né? Então, é frustrante você ter tido uma capacidade de destrinchar, de analisar, de lidar com essa figura a nível tão pessoal, de saber o modus operandi dele, de saber como ele opera, quais são os calcanhares de Aquiles dele, quais são as virtudes dele, quais são os rabos presos dele também, e ver que ele conseguiu, ele ainda tem, em grande parte, uma ascendência ali desmedida numa parte imensa da população que ele induziu para se comportar como animais em vários momentos, né? E desumanizou essas pessoas. Então, eu vou te falar, Madeleine, o meu ângulo de crítica a ele sempre foi, eu acho que se tem alguma chance da dita direita ter algum futuro próspero para além do Jair Bolsonaro, vai ser tentar se reconectar com o espírito das ideias que propulsionaram ele à presidência em 2018. A parte virtuosa daquele processo histórico. Que ele abandonou, que ele renegou, que na primeira oportunidade ele fingiu que não era com ele e dinamitou essas bases aí que foram alicerces para ele poder chegar onde ele chegou. E também o modo de fazer política, né? A nível humano, também uma frase erroneamente atribuída ao Maquiavel, o filósofo renascentista, mas na verdade é do Robert Ingersoll, que é um político meio obscuro, canadense, norte-americano, que ele fala, dê poder ao homem e verás quem és, né? E o poder revelou um lado de um sujeito absolutamente utilitarista, né? No sentido de suga até ali a semente, até o caco da pessoa, até onde ela for conveniente, e espelha essa mesma pessoa como uma bagagem inútil em alto mar, como se nada tivesse acontecido. E o caso mais flagrante, mais revelador para mim, não tem como ter sido diferente, que foi o Bebiano, né? E que era um faixa preta em jiu-jitsu, mas de uma alma doce, leve, quase um... Nosso apelido lá na campanha era que ele era o nosso urso, né? Porque ele poderia rosnar para aquela imprensa sedenta por informações, ser ali o homem forte da campanha, o cara que ia botar ordem naquela bagaça, um sujeito que comeu pedra, deixou de ver o próprio pai no leito da morte para estar num evento de campanha no extremo norte do país, que fez o possível e o impossível para poder viabilizar o Bolsonaro em 2 momentos singelos ali de uma gratidão, dele expressando uma gratidão que eu não tinha visto, que foi raro dele falar, se não fosse por esse cara aí, jamais teria chegado onde eu cheguei. Eu mesmo vi esse momento singelo. Mas palavras vão ao vento, né? E ver que ele ainda tem esse grau de... Eu acho que ele é um fenômeno a ser estudado também. Agora, o meu ângulo de crítica a ele sempre foi em tentar cobrá-lo pelo que ele prometeu e o que ele imbuiu com tamanho idealismo, tanta gente boa que se dispôs a ajudar ele pedindo nada em troca. Lógico que os vagalumes do poder vieram ali, se aproximaram. O Bebiano era uma fortaleza contra esses vagalumes. Você conhece bem os picaretas e oportunistas que surgem na hora H. Mas vou te falar, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de separar o joio do trigo. Hoje eu consigo, agora longe do fragor da disputa, longe com a visão mais branda sobre tudo que aconteceu, extrair o que foi importante para mim desse período. Eu lembro uma vez que a gente estava no auge do segundo turno, o João Dória, numa campanha disputadíssima contra o Márcio França aqui em São Paulo, veio às pressas e teve um ruído de comunicação com meu pai, o Bebiano, para tentar viabilizar um encontro, pelo menos com o Bolsonaro, para ensaiar uma possível declaração conjunta de apoio mútuo dos dois. E teve um
um erro de comunicação entre eles mesmo. E o João Dória acabou vindo, aí sobrou pra mim, aí eu tive que ligar pro Paulo Guedes, eu e o Paulo Guedes tivemos que ficar segurando o Dória porque o Bolsonaro se recusou a ir, porque o Carlos disse que você não deveria ir, que você é um oportunista, um safado. Em determinado momento o Paulo Guedes pegou no meu braço, no meio daquele fuzuê todo, o ar estava tão carregado, tão rarefeito, você poderia cortar o ar com uma faca quase. E ele falou: "Ô garoto, tu tem noção do que tu tá vivendo dentro da própria casa? Tu tem noção? Isso aqui é a história que você tá vendo, dentro da própria casa. Tu tem que ser muito grato ao que você tá vivendo." Daquele jeito do Paulo Guedes. Fala daquele jeito assim, meio comendo as palavras no final. Então ele não fala os plurais, aí geralmente ele esquece de falar o S, né? Nós temos que, em vez de nós temos que derrubar. Em vez de derrubar, é derrubar. Daquele jeito dele. Aquele jeito meio destrambelhado dele, né? Você tinha noção? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Você tinha noção naquele momento do que você estava vivendo exatamente? Ou hoje, o olhar que você tem evoluiu o olhar que você tinha no momento em que você viveu aquilo? Porque você teve uma oportunidade única, muito novo, mas não tão novo a ponto de não entender. Sim. Só que eu acho que até para pessoas muito experientes, quando você vive um negócio desse, depois com uma perspectiva você entende melhor o que você viveu. Foi o que eu falei. Agora, longe do fragor da disputa, que é até uma expressão aí que a Força Aérea Brasileira usa, é lógico que você consegue olhar com outros olhos, né? A forma com que o Bebiano foi escorraçado com requintes de crueldade do governo, aquilo ali foi muito revelador também de todo aquele processo. Enfim, tudo eu conto no meu livro em detalhes, já falei várias histórias nesse sentido, enfim, já ficou para a posteridade aí. O livro foi uma forma que eu encontrei de fazer um acerto de contas comigo mesmo sobre todo esse processo. Mas eu não estou falando disso, do que aconteceu com os caras. O que eu estou falando é o seguinte: você estava num lugar em que você não... Quantas pessoas no mundo têm essa experiência e com 20 e poucos anos? É isso que eu tô falando, com 20 e poucos. Quantas pessoas no mundo viveram isso? Pro bem ou pro mal, entendeu? Pro bem ou pro mal. Eu tenho plena consciência nessa altura do que eu vivi. Talvez não plena, né? Plena eu acho que é até um pouco arrogante dizer isso, porque isso ainda é um processo que está decantando aí, talvez nos últimos capítulos aí, para ver qual vai ser o desfecho disso tudo. Mas no momento onde eu vi aquele enxame da imprensa com várias línguas diferentes falando na porta da minha casa, eu chegando da PUC, do meu curso de Direito, depois chegando em uma pelada, suado e tendo que desviar de um repórter da Der Spiegel ou da Le Monde Diplomatique, você via que aquilo ali era a história acontecendo, né? Eu acho que algo que gerou muito de uma ciumeira irracional no empresariado paulista, que ficou muito aleijado daquele processo, eles até nos denominaram como a República do Rio, né? Foi o fato que no Jornal Nacional do segundo turno de uma eleição presidencial, você imagina o alcance que isso tem. Eu acho que só tinham 3 pessoas que eram nominalmente citadas durante um mês inteiro de segundo turno. Ou seja, era... Boa noite. Hoje nós vamos acompanhar os 2 candidatos à eleição presidencial deste ano. O candidato Fernando Haddad, do PT, fez X, Y e Z. Já o candidato Jair Bolsonaro, ainda se recuperando do atentado em Juiz de Fora, foi para a casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico, fazer reuniões com correligionários e gravar programas de rádio e TV. Você imagina, aí vendo aquele mutirão ali de Land Rover e carros oficiais e Corollas pretos subindo ali, parecendo uma cavalaria oficial chegando na nossa casa e o contingente de segurança dele cada vez mais aumentando e o enxame da imprensa aumentando. Ter visto isso foi foda demais nesse sentido, entendeu? É impossível não ter algum deslumbramento. Eu acho que até eu conto no meu livro brincando, né, que a casa onde a gente morava e que a gente já vendeu, a família inteira mora em São Paulo hoje, ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer, que é comunista desde a era mesozoica, né? Sim. Aí eu fiquei pensando como o Oscar Niemeyer deve ter se revirado no túmulo com um novo inquilino da casa, né? Gente, e sabe o que eu fiquei pensando agora? Seu pai... Esse fato é inacreditável. A casa do Niemeyer foi onde se fez a campanha do Bolsonaro. Olha isso.
Isso é uma coisa que devia ser mais citada jornalisticamente, Concordo sabia? plenamente. Eu vou passar a citar isso Passa. Vou passar. Eu cito isso no livro. E vários outros capítulos. Tem tanta. É um livro muito honesto. É um livro onde eu fiz um esforço muito grande para não me levar tão a sério, de não ter também uma lavação de roupa suja, nem extravasar nenhum ressentimento. É um livro divertido, a resposta foi a melhor possível, superou muito a minha expectativa da repercussão mesmo e das vendas, especialmente considerando que o Brasil é um país onde as pessoas não leem, de modo geral. As pessoas que leem um livro por ano, se não me engano, a média de livro é 3 livros por ano, se tanto. Eu acho que 44% do povo nem toca no livro. E não dá para culpá-los num país onde a esmagadora maioria está correndo atrás do próprio sustento e para sobreviver dia após dia, né?